Olá, seja muito bem-vindo ao Dívida Cash e hoje eu recebo aqui Luiz Felipe Lobato, leiloeiro oficial, leiloeiro judicial, meu grande amigo. Seja muito bem-vindo ao Dívida Cash, o nosso podcast que nós trazemos aqui diversos temas, diversas oportunidades também para investidores. E hoje, quem sabe aí, você que está nos assistindo pode aí identificar uma excelente oportunidade de investimento. Porque o Luiz Felipe Lobato é hoje um dos grandes leiloeiros aqui de Minas Gerais. Opa, obrigado, hein? Iniciando um grande empreendimento, né? Também é um pai recente, né, Lu? Pai fresco. Pai fresco. Um ano isso? 1 ano e 7 meses. E como é que está essa fase? Oh, coisa maravilhosa, rapaz. Fala um pouco da sua carreira, da sua vida. Como é que está essa fase aí, Lobato? Rafael, eu comecei sempre... a minha vida sempre foi pautada na área comercial. E, naturalmente, isso me fez caminhar para leiloaria, né? Sempre estive à frente de empresas, trabalhei em setor de marketing de empresas, de vendas, de intermediações de negócios. E fui dono de empresa, de marketing. Tinha uma das maiores empresas de marketing de Minas Gerais. Foi na época a maior empresa de marketing digital de Minas Gerais, com escritório em São Paulo, tudo, uma experiência fantástica. Ainda bem que passou. Mas era muito... Foi muito boa, foi muito boa. Um escritório maravilhoso, com uma cozinha maravilhosa. Tinha área de reunião gourmet, era fantástico. Fantástico. E isso me deu um embasamento muito grande, né? Tanto nessa área comercial, como socialmente falando, né? E em determinado momento, um grande amigo me mostrou uma oportunidade. Esse grande amigo é esse que está aqui nessa entrevista aqui hoje. Ele é um cara muito legal. Ele me falou um dia sobre leilão. Isso me despertou interesse naquela época, que você comentou comigo, e eu resolvi pesquisar e cair de cabeça nisso aí. Mas isso já tem muito tempo, né? Já tem um bom tempo. O tempo voa, né, Rafael? O tempo voa. Isso foi em 2000 e... Rapaz, olha só. Como leiloeiro, eu já tenho indo para o 7º ano como leiloeiro. Mas o processo, ele não é fácil. Um processo bem demorado. Ele é bem burocrático, falando dessa forma, né? Então, foram, pelo menos, vamos falar dessa forma aí, pelo menos uns 8 anos aí, só no investimento aí de tempo, sobre os processos, né? E o aprendizado, porque é uma área, doutor Rafael, que você... acho que ninguém conhece, tudo muito... Parece que leilão é uma coisa misteriosa, né? Sim. Diria fechado, né? Na realidade não era nem para ser. A gente, na Open Leilões, a gente coloca muito abertamente, até o nome Open Leilões, né? Sim. De oportunidades e negócios, e portas abertas, né? E dá até a conotação que vocês estão vindo para... Exatamente. Mudar um pouquinho... De uma forma disruptiva, quebrar um pouco aquele estigma de ser uma atividade bem fechada. Obrigado. Que as pessoas não sabem exatamente como participar, né, dos leilões, dos eventos, né? Quais são as perspectivas? Como é que isso veio aí a ser? É exatamente essa definição. Então, o leilão, ninguém te ensina, Rafael. Ninguém te ensina. Principalmente para o leiloeiro. O mercado, entre os leiloeiros, é um mercado muito fechado. E eu vou falar por experiência, porque é muito difícil. É muito difícil você ter essa experiência e saber o que fazer para iniciar efetivamente os leilões. E por outro lado, os arrematantes, ou seja, o público que deseja participar de leilão, também tem uma certa dificuldade. Basta, se nós sairmos na rua agora, fizemos uma pesquisa rápida, 99,9% nunca participaram de um leilão. Ou seja, é um mercado muito grande, que tem muita oportunidade para ser ainda desbravado, tá? E ele requer realmente alguns conhecimentos, tá? Hoje, uma assessoria muito bem feita, entre outras coisas. Certo. E como é que você decidiu assim, pivotar, vamos dizer assim, a sua carreira profissional e falar assim, agora eu descobri um caminho aqui que me dá satisfação, me dá um retorno, é o que eu quero seguir, é o que eu quero
investir meu tempo? Como é que foi isso, né, de sair da área de... No meu caso foi muito natural, porque estando na área comercial e na área de marketing, o leilão nada mais do que isso. O leiloeiro é um excelente vendedor, mas ele está além disso. Ele organiza todo um processo para a visibilidade de um bem e para colocar aquele bem de uma maneira realmente tranquila para quem está rematando. Então, o leiloeiro tem um papel muito importante, vou falar até na sociedade, como um gestor de ativos que precisam dar um fim naquilo ali. Né? Então, eu vi na carreira de leiloeiro exatamente a síntese que eu sempre fiz. Aí eu falei assim, poxa, eu acho que agora eu... Já era um bom vendedor? Estou com o que eu sempre pensei. E realmente as condições de remuneração, que não são fáceis, mas que quando vêm, elas são mais atrativas e requer muito trabalho, que a gente nunca fugiu, né, Rafael? Você é um exemplo, eu tenho você como um exemplo de profissional. Nós gostamos de trabalhar. Dr. Rafael, para mim, é um exemplo de resiliência, de determinação, e nós nunca fugimos do trabalho. Sempre tem uma oportunidade, tem pessoas que nos procuram, nós sempre trabalhamos e falamos assim, agora vou assumir isso. Eu vi algumas fotos e alguns vídeos de um pátio, uma estrutura muito grande até, onde vocês estão operando e realizando alguns leilões. Sim. De onde surgiu essa estrutura? Como é que e que local que fica? Como é que funciona? É aberto ao público? É aberto ao público. Esse pátio, nós temos uma parceria com um empresário, tá, que tem esse pátio para eventos, e a área tem uma área específica para leilões lá dentro. A área nossa são 300 assentos, uma área coberta para veículos, né, os veículos entrarem, serem mostrados todo o recurso de mídia, né, e a área de pagamentos, quer dizer, a estrutura é completa. E é um pátio hoje que nós temos a capacidade de armazenamento de até 1.200 veículos, tá? Totalmente pavimentado. E o principal é a localização. E lá tem um espaço também para acolhimento público, certo? Sim. Para os participantes? Sim, Até quantas pessoas? Nós temos ali mais ou menos, num evento aberto, além dos 300 assentos, né? Nós temos uma área ali que dá mais ou menos umas 500 a 600 pessoas, no mínimo, para serem bem atendidas ali. Tá? Qual que é o endereço hoje em dia? Nós temos lá na Avenida Fremisa, né, em Lagoa Santa. Lagoa Santa? Desculpe, Santa Luzia. Santa Luzia. Nós estamos no caminho ali, então fica em Santa Luzia, tá entre o Mega Space ali, a fábrica da Três Corações, é uma localização estratégica, tá? Porque os pátios de leilões geralmente são muito afastados da capital. Está bem próximo, né? Está bem próximo. Mas de Confins e do centro são 30 minutos. E a equipe? Como é que é a equipe da Open Leilões hoje? Multidisciplinar. Nós somos hoje 4 pessoas dentro, com a inteligência da empresa. Não é empresa, né? Não sei se o público sabe, mas o leiloeiro ele tem uma série de restrições. Mas tem CNPJ, né? Tem um CNPJ, pessoa física que tem um CNPJ bem específico, mas tudo é feito através da pessoa física mesmo, né? Então somos 4 pessoas, né? Eu e mais 3 advogados, tá? Para poder dar essa segurança para o comitente. O comitente é quem está ofertando o bem, e para o arrematante, para quem está pretendendo levar aquele bem, para deixar os processos bem transparentes. E como é que funciona a atividade do leilão na prática? A organização do evento em si, vocês fazem uma divulgação, vocês fazem uma chamada para os investidores, como é que funciona toda essa logística hoje em dia? O Rafael, como eu falei da área, eu como área comercial e área de marketing, é exatamente isso que o leiloeiro faz, né? O leilão ele é organizado, tá? Primeira coisa é o edital, ele tem que ser muito bem feito para estar ali no edital todas as informações referentes ao bem ou aos bens que serão leiloados, né? E a partir do edital feito, é publicado esse edital
tem-se o prazo de até 30 dias, tá? A média, né? Ou conforme for até mais um pouco, para que seja feita a primeira asta do leilão, né? O leilão pode ser feito em uma praça única, tá? Ou em duas praças. O que é a praça? Momento de venda. Primeira praça é o primeiro momento de venda, e a segunda, quando é um leilão judicial, o juiz pode determinar que a segunda praça tenha um desconto naquilo, se ele não foi leiloado na primeira, certo? E a organização, como você perguntou, ela requer tanto a organização do edital, quanto a armazenagem do bem, sendo um bem móvel principalmente, né? Aí tem um pátio, né? Sendo um bem imóvel, não há necessidade de nada. E é feito a divulgação. É fundamental, Rafael, porque a gente tem que dar publicidade àquilo, para que haja uma disputa naquilo. Afinal de contas, o comitente, o interessado, ele tem que rever um valor para cumprir alguma questão de débitos, de dívida, né? Então, tem que ser bem programado. E essa publicidade tem que ser muito bem feita assim. É uma publicidade que antigamente era jornal. Hoje, você acredita que a legislação até hoje fala jornal de grande circulação, mas basicamente não se coloca mais, né? Ô Lobato, me explica aqui, quando é que uma empresa procura a Open Leilões? Ela se encontra no momento em que ela precisa liquidar seus ativos, desfazer de bens? Que tipo de empresas são essas? São seguradoras? Como é que funciona essa abordagem inicial, né, dos comitentes, como você mencionou? Como eles procuram a Open Leilões e como eles podem abordá-los aí se tiverem interesse, né, de fazer uma parceria com a sua empresa? Boa pergunta. As empresas têm alguns... tem dois momentos, tá certo? Ela já está na iminência de ter uma dívida que será contestada e tudo mais, e ela pode, nesse momento, desfazer de alguns ativos para justamente liquidar aquelas dívidas. Outra, que não tem nada a ver com isso, tá? Que simplesmente são bens que já não servem mais para a empresa e que, se ela colocar no mercado, a dificuldade de venda é grande e até de armazenagem. O leilão, quando ele é um extrajudicial, nesse caso, a empresa já sabe que tem um prazo determinado, ou seja, tem uma data de realização de uma asta, né? E ela põe aquilo lá, a publicidade é muito bem feita, e leilão ele gera a conotação de oportunidade. Então, com isso, um bem, pode ser um caminhão, pode ser arquivos, pode ser material de escritório, pode ser o que for, ele tem muito mais visibilidade e tem um prazo determinado para ser vendido, né? A questão judicial é outra, né? A empresa ela não procura nesse caso, porque é o caso judicial, né? Mas, pegando o gancho da sua pergunta, doutor Rafael, pessoas físicas também hoje estão já procurando leilão para principalmente alguns bens, como imóveis. Ao invés de colocar no mercado imobiliário somente, ela coloca o bem como leilão, uma vez que a visibilidade daquilo e a conotação de oportunidade soam muito melhor para o mercado. Ou seja, a procura vai existir num prazo determinado. Né? Nós tivemos um caso aqui recente, até no escritório, de um acordo que foi feito num processo em que a parte estava sendo executada e um bem foi dado em garantia, uma grande cobertura ali no Lourdes, no valor elevadíssimo, e foi inclusive uma sugestão que foi dada à época, era o seguinte: ao invés de se aguardar, tendo em vista que não haverá a possibilidade de cumprir com aquela obrigação, se aguardar que o juiz determine a constrição e que isso seja levado a leilão, podendo ser arrematado por um preço até muito abaixo do valor do mercado, por que não promover um leilão extrajudicial já de início, né, enquanto há tempo, com avaliação condizente com o mercado, e tentar colocar um preço ali, ainda que não seja, né, bem avaliado, ou melhor dizendo, bem pago ali naquele momento, mas não traria todo o prejuízo que uma constrição e que uma venda forçada poderia implicar. Nesses casos também, a Open Leilões pode atuar? Sim, principalmente em casos assim. Perfeito exemplo que você deu. Perfeito exemplo. E num caso extrajudicial como esse, vocês têm que respeitar
esses prazos de publicidade, publicação, ou não? Ou podem disponibilizar? Boa pergunta. Tem que seguir o rito certinho. Por quê? A publicidade ela tem um prazo para que ela seja assimilada pelo mercado. Então a gente segue pela lei, tem os artigos que a gente tem que seguir à risca aquilo ali e dar publicidade àquilo para que seja feito na data correta. Então, como eu estou te falando, é muito breve o período para uma solução. Né? Às vezes nós estamos falando de 30 dias. É muito pouco tempo para demandas que às vezes levam anos e anos. Com certeza. Né? Então é muito tranquilo. E a atuação hoje da Open Leilões é só em Minas Gerais? Minas Gerais não, todo o Brasil. Todo o Brasil. Nós estamos com muitos imóveis no Rio de Janeiro, em São Paulo já está, nós estamos com uma leva agora para receber. Eu cheguei a ver o site da Open Leilões e parece que tem muitos imóveis no Rio, né? Muito imóvel no Rio de Janeiro. Em Minas Gerais agora nós estamos colocando vários imóveis no interior de Minas Gerais também. Qual que é o site? É www.openleilões.com.br. E dá para arrematar por lá também ou lá é só publicidade para que a gente saiba? Principalmente lá. O leilão presencial hoje é cada vez mais raro, doutor Rafael. É mesmo? Cada vez mais raro. Principalmente online. E como é que funciona aí a arrematação online? Dá-se o lance e aí aguarda um período determinado? É muito interessante. A dinâmica, ela segue regras também estipuladas, tem as normativas, né? E seguem regras. Então vamos supor que... vamos no passo a passo? Sim. Primeira coisa, entra no site do leiloeiro que tem interesse num bem, faz um cadastro naquele site, certo? Manda uma documentação, é bem objetivo, e naquele momento você já está cadastrado para receber algumas ofertas pelo e-mail e tudo mais. E com esse cadastro, quando tem o leilão do seu interesse, você se habilita naquele leilão, naquele site. Pronto. Então, você quer arrematar um imóvel, quando você se habilita naquele leilão, quando dá o prazo de início, tá? Que pode inclusive, quando aparece lá aberto para lances, não é que é no dia do leilão. Sim. Ele tem dias que antecedem. Certo. Você já pode dar lance naquele momento. E seu lance fica registrado. Agora, interessante a dinâmica. Quando você chega no dia do leilão, tá certo? Você dá início ao término do leilão no dia que tá programado. O reloginho vai contar lá 3 minutos. É um exemplo. Né? Ou pode contar 10 minutos, enfim. A cada 3 minutos, do finalzinho estiver chegando, ele tá chegando. Se tiver 10 segundos, você der um lance, ele zera, vai para 3 minutos novamente. Porque isso dá uma transparência no lance. E aumenta a concorrência? E aumenta. Agora, dica para quem está arrematando. Põe o seu limite, porque a emoção na hora vai te fazer não fazer um tão bom negócio. Põe o seu limite. E me tira uma dúvida. Se alguém vai participar, eu participando, por exemplo, dei o lance e antes de chegar esse dia, esse fatídico dia aí que tem que tomar essa decisão e que há essa abertura aí desse reloginho aí que você mencionou, eu posso retirar a minha proposta? Não. Uma vez dada a proposta, ela está homologada por lei. Tá? E ali se faz o pagamento na data, se não houver o pagamento, tem alguma implicação? Tem várias implicações. Tem ações que vão incidir sobre você para receber o lance dado, a comissão do leiloeiro, mais negativação de CNPJ, de CPF, o que for que você colocar. Né? Então as implicações não são tão bobas, não. Tem várias implicações. E quanto tempo leva hoje para se desembaraçar, por exemplo, um imóvel ou um veículo, se eu arrematá-lo num leilão? Isso é algo rápido ou ainda é muito burocrático? Não é burocrático, depende muito do processo, mas geralmente um veículo, por exemplo, depende mais da documentação de Detran. Né? Imóvel é mais o trâmite de cartório, de uma série de coisas que, sendo judicial, tá, ele vai ter alguns prazos a serem cumpridos, né, que não depende nem do leiloeiro nem do arrematante. Tá? Mas uma vez feito o leilão com êxito, ele vai cumprir aquele prazo, pode ser de 45 dias, 90 dias,
depende muito do que está ali naquela escritura, do que é o processo, né? E que não tenha uma contestação daquilo. Tá certo? E qual que é o custo maior ali, ou os custos adicionais que um arrematante teria? Alguém que quer participar, ele precisa se munir, às vezes, de um advogado, um contador? O que você recomendaria? Rafael, eu recomendo veementemente que tenha uma assessoria jurídica. Procure um advogado, como aqui o escritório, que eu acho que vocês estão mais do que preparados para isso, para orientar o cliente nas pequenas entrelinhas. Porque uma pesquisa muito bem feita na matrícula de um imóvel pode tirar você de uma armadilha, tá certo? Perder dinheiro em leilão, você não perde o seu dinheiro, mas você fica sem ele parado um bom tempo se tiver algo errado lá dentro daquele processo. Então ele pode levar, ele paga aquilo, mas não leva o bem e vai demorar um pouco para ele receber de volta aquilo. Perder não vai perder, mas fica parado. E com a assessoria, esses riscos são minimizados, mas realmente são bem minimizados. E vale cada centavo contratar uma assessoria. Até porque o benefício que se tem ao se arrematar, né, geralmente se arremata por valores bem abaixo do valor do mercado, já justifica aí a contratação da assessoria. A contratação, a assessoria, ela, não vou falar que é quase de graça, porque não é. Tudo tem seu valor. Mas é um valor muito baixo comparado com o benefício que a pessoa está levando, né, que o arrematante vai ter. A certeza que ele está tendo um risco mínimo. Nós lá na Open Leilões, já com alguns clientes, recebemos algumas assessores de arrematantes que recomendaram, falaram assim, olha, não entra nesse que não é o seu perfil, tá? Sendo que o mesmo imóvel foi arrematado por outro, que já era o perfil dele. Certo. Então esse tipo de assessoria para definir o perfil do arrematante é muito importante para poder dar um êxito nisso aí. Ô Lobato, me tira aqui uma dúvida. Eu tenho visto, inclusive um grande amigo me procurou recentemente, ele arrematou um veículo, viu num site, viu no Instagram uma oportunidade, arrematou, ligou para lá e foi no endereço que estava lá indicado naquele site e descobriu que, na verdade, se tratava de um golpe. E isso tem se mostrado algo recorrente aí nas redes sociais. Que vocês que estão no mercado, como é que vocês encaram essa situação? Isso tem afastado um pouco os investidores, os participantes desse procedimento? Rafael, olha que interessante. Ele não foi o primeiro, tá? Sim. E todos nós, quando vemos uma oportunidade muito boa, aquilo nos atiça a atenção, né? Mas existem algumas dicas que eu posso passar aqui agora. Primeira coisa, confira o leiloeiro, tá certo? É muito simples conferir. Qual que é o leiloeiro que está naquele site? Ele vai estar inscrito na junta comercial de um estado. E no site da junta comercial existe a ficha dos leiloeiros oficiais daquele estado, que tem o telefone, tem o site, tem o nome e tudo mais. Como se não bastasse, muitos dos títulos dos endereços da web, quando tem um leilão.com, no caso, você já pode desconfiar. Ele trouxe aqui para que a gente avaliasse e o site era muito parecido. Mudava assim, uma palavrinha, acho que era o .br que não tinha, e realmente era um clone perfeito do site oficial. Os golpes estão aí. Os sites de varejo, né, de compras, tem o M. extensão, é perfeito. Sim. E faz a mesma coisa. O leilão é a mesma coisa. Então, busque na junta comercial os dados daquele site e clique ali, tá? Pelo site da junta comercial do estado. Até porque o procedimento ele tem uma certa formalidade, para não dizer burocracia, mas existe uma formalidade. Não é simplesmente entrar num link e fazer um pagamento e ponto final, acabou. Os sites que dão esse cano, né, entre aspas, nos clientes, eles pegam nesse ponto.
quer facilitar cada vez mais. Não, só isso, tá, isso é seu. Então, um alerta também para quem, né, pretende participar de leilões, além de se certificar da habilitação do leiloeiro, seria também estar atento a esses facilitadores aí, né, esses meios facilitadores de pagamento, porque, na verdade, o pagamento perante um leiloeiro oficial, ele parte de uma formalidade. Exige-se o preenchimento de alguns formulários. Como é que funciona isso? Rafael, essa pergunta foi boa, já ia até passar batido um detalhe interessantíssimo. Para você ver se um site também ou alguma coisa é fake, o pagamento, Rafael, é feito na conta pessoal do leiloeiro. Ou seja, a casa leiloeira não emite um boleto para o pagamento, a não ser num caso de leilão judicial que tem o TJ emite, né, um boleto e tudo mais, aí sim. Mas o pagamento de uma comissão, por exemplo, é feita na conta pessoal do leiloeiro. Então, se emite um boleto para pagamento, já pode desconfiar também. Tá? Então, esses procedimentos praticamente vão tirar você de uma enrascada. Tá? Não tem muita dificuldade nisso. Mas as pessoas incautas, elas pegam aquilo lá e vão ver, falam assim, puxa, tá tão bom, eu vou, eu quero meu jet ski de qualquer jeito, eu quero meu carro. Só pensa no benefício. No sonho dele, era meu sonho, puxa vida, eu vou, eu quero. Então, e acontece. Tem que ficar alerta para não achar que está aproveitando uma excelente oportunidade e, na verdade, está caindo num golpe. Exatamente. Então é importante se certificar de ser uma empresa idônea, um leiloeiro idôneo, como isso. Você registrou, é feito sempre no nome da pessoa física do leiloeiro, ele recebe um CNPJ. Isso. O Tribunal de Justiça geralmente habilita também os leiloeiros oficiais, né? Sim, eles estão registrados no TJ. Então existem RT, vários mecanismos aí e publicidade para que você consiga aferir se é ou não uma casa leiloeira habilitada. Exatamente. Né? Por isso que a assessoria jurídica tem a habilidade, né, tem o conhecimento para poder fazer essa busca e entender mais uma vez se aquele site ali é idôneo ou não. Isso mesmo, mais uma vez. Recomendo veementemente que busque uma assessoria para ter também conhecimento do leilão. Se um belo dia a pessoa se sentir muito apta àquilo, ela aprendeu com a assessoria. Então, ou seja, ela não vai perder nunca consultando, fazendo essa assessoria, mesmo se ela não for arrematar. Ela busca assessoria, descobre que aquilo não é para ela, não arremata naquele leilão, naquele lote, mas ela ganhou conhecimento. Então é fundamental. Ô Lobato, me tira aqui uma dúvida. Qual é o tipo de empresa, atividade ou segmento dos seus principais clientes que hoje procuram a Open Leilões para deixarem seus bens ali à disposição de vocês para que realizem a venda deles? Rafael, a grosso modo, todo segmento tem ativos que podem ser leiloados. Tá? Vou destacar alguns segmentos que são mais recorrentes: transportadoras, seguradoras, financeiras, tá? Bancos, tá? Mineradoras também. Então, nós temos diversos setores, tá? de construção civil, enfim. É a maneira mais prática para dispor desse bem de uma maneira que tenha prazo determinado para aquilo. Então, o crescimento de leilões se dá exatamente por esse dinamismo da operação como um todo. Né? Então, não tem um segmento que eu posso dizer assim, isso é muito melhor. São dezenas de segmentos que nos procuram aí. É porque também o leilão é bem dinâmico, imagino eu. Né? Dinâmico do ponto de vista de atender às necessidades do empresário, né, das empresas em diversos momentos. Sim. Não é? E como é que você vê aí no mercado atual, uma perspectiva futura, né, tendo em vista também um período pós-pandemia que nós passamos, muitas empresas se reestruturando, isso afetou ou tem afetado de alguma maneira o mercado de leilões? Positivamente. Positivamente? Positivamente. Em que sentido?
No sentido do seguinte, as pessoas, nesse período pós-pandemia, refizeram muito dos seus, do comportamento de aquisição de bens, de investimento, de pensar mais no futuro. Então, o que acontece? Uma vez que você tem imóveis, bens em geral, que atendem tanto a empresas quanto a pessoas, a pessoa física, você tem oportunidades que podem aquilo ali dar uma diferença muito grande no futuro daquela empresa ou da pessoa física. Com isso, a procura aumentou muito das pessoas da participação de leilão. As empresas também, por sua vez, viram que elas precisam de um dinamismo maior daquilo. Então, o mercado ele aumentou bastante. Porém, os profissionais do mercado de leilão não são tantos. Tá? Apesar de você pode ir numa junta comercial, você vai ver muitos leiloeiros. A maioria não atua. Não atua porque não é fácil estar atuando naquilo. Requer uma estrutura, requer um investimento constante, requer a estrutura da equipe multidisciplinar que esteja dedicada naquilo. Então, é um investimento alto. Com isso, o mercado realmente está crescendo positivamente. Aqui no escritório mesmo, eu tenho certeza, eu vou te fazer uma pergunta agora que a gente não estava nem preparado para isso. Tenho certeza que a procura por questionamento sobre leilão deve ter aumentado. Sim, com certeza. Com certeza. A gente percebe que os clientes têm se interessado mais, Sim, como até uma saída aí para poder buscar algum investimento paralelo, alternativo, né, para poder fazer um caixa maior para a empresa, né, como uma oportunidade mesmo. sim, sim. Né? Então isso de fato tem ocorrido. Tem ocorrido. E o interessantíssimo, nós temos recebido vários arrematantes são grupos, amigos mesmo, ou profissionais, que se reúnem, fazem um pequeno consórcio e ali eles pegam aquele valor e já começam a fazer uma arrematação em conjunto. E vocês têm hoje clientes em outros estados também? Sim, como eu falei, nós temos no Rio de Janeiro, no Rio, São Paulo, tem em São Paulo, mas principalmente na região sudeste. São clientes de outros estados também podem procurar? Podem. E temos arrematantes cadastrados, clientes cadastrados de outros estados. De outros estados participam também. Ativamente. Mais na região sudeste? Ou isso nós temos mais na região sudeste, na região centro-oeste também, mas o foco maior nosso é na região sudeste. Você considera o leilão uma forma assim, vantajosa para investimento hoje, de uma forma, vamos dizer assim, de busca de liquidez? Se eu quiser buscar um investimento que venha me trazer liquidez, que tenha um risco, claro, tem um risco, mas que pode ter uma margem de lucro, de retorno bem alto, em curto ou até médio prazo. E você acha que o leilão pode ser vantajoso para esse tipo de investidor? Não só acho, como eu sou porque existe o leiloeiro e tem a pessoa do leiloeiro, né? A pessoa, o Lobato, pessoa física e tudo mais. Eu tenho direcionado muitos dos meus investimentos para arrematação. No meu eu não posso, mas de outros leiloeiros. Certo. Tá? E você vê assim que tem uma praticidade para fazer, para participar ou para fazer arrematação de bens? Nesse sentido? Até porque, doutor Rafael, o exemplo que eu citei anteriormente, eu procurei me instruir sobre leilão. Então, é diferente, eu sou leiloeiro, tenho que entender de tudo. Mas para arrematação, eu não abri mão de uma consultoria, de uma assessoria, porque eu não sou advogado. Eu sou administrador de empresa, pós-graduado em marketing, bacharel em administração, vida toda comercial, como eu comentei, mas eu não abro mão de uma assessoria. Então, é muito prático, sim, é muito objetivo, sim, para poder formar um capital num menor espaço de tempo. Porque eu vejo assim, que as pessoas, às vezes, mostram um certo receio por não conhecerem, simplesmente por desconhecer o instituto, o procedimento e avaliarem ali que, não pelo risco, mas pelo desconhecimento do risco que ela vai entrar. Né? E como é que você vê esse receio aí do investidor, né, do arrematante,
poderia dar uma dica aí para quem está nos assistindo? Claro. E pensa na viabilidade ou não, claro, de adentrar para esse mundo. Eu vou colocar 2 exemplos aqui agora, estão me ocorrendo, tá certo? Tem um cara que está muito em alta aí hoje, como candidato a prefeito em São Paulo, que é o Pablo Marçal. Certo. Pablo Marçal, nas suas palestras, ele se associou a um arrematante profissional. E ele, dando as palestras deles para aumento de capital, para aquele coisa toda, ele fala veementemente, uma das melhores coisas que você pode fazer na sua vida é participar de leilão para você ter prosperidade. Ele põe isso claramente e ele é um investidor ferrenho disso. O outro exemplo que eu quero passar aqui para o pessoal tirar o meu é o seguinte: qual foi o maior mercado capitalista do mundo pujante que a coisa acontece? Nós vamos lembrar dos Estados Unidos, né? O mercado de leilão nos Estados Unidos, ele é gigantesco. Gigantesco. Tem vários programas de TV, inclusive. De veículos, né? Clássicos, né? Até leilões de porta fechada, que a pessoa está arrematando container. Exatamente. Aqueles guarda-objetos. Aqueles guarda-objetos que tem que quebrar o lacre, são vários. Não sabe o que tem não lá. Não sabe que está pegando. Então, lá o mercado é muito forte. Né? A cultura de leilão nos Estados Unidos é fortíssima. E você acha que essa cultura virá em Ela está crescendo, doutor Rafael, está crescendo exponencialmente aqui no Brasil. O que é uma notícia muito boa, não só para o leiloeiro, mas principalmente para as pessoas que estão querendo se resguardar, né, financeiramente, ter um patrimônio num menor espaço de tempo. Certo. Então isso aí o conselho que eu dou é o seguinte: procure mais uma vez uma assessoria e conheça esse mercado. Vai ser muito bom para a sua saúde financeira. E me explica o seguinte: como é feita a avaliação dos bens que são colocados a leilão? É feito por meio de um avaliador judicial, a sua própria estrutura e equipe é quem faz essa avaliação? Como é que se chega no valor ali do lance inicial? São alguns exemplos, doutor Rafael. No leilão judicial, o próprio oficial de justiça ele pode, naquele momento, fazer a avaliação no momento que ele vai ver o bem, né? Pode ser uma moto que está lá parada, no meio do mato, uma CG pequenininha, ou até uma casa, num condomínio de luxo. O próprio oficial de justiça pode pedir auxílio para um profissional. Né? O juiz pode determinar também nova avaliação. Isso aí são os leilões judiciais. Os extrajudiciais, nós temos condição de ter a nossa equipe que pode fazer uma avaliação para o comitente que nos procurar, tá certo? E geralmente a gente pede mais de uma avaliação. E quem nos procura também, que é uma seguradora, uma financeira e tal, ela já chega com uma avaliação. Ela é quem determina. Ela é quem determina. A gente pode sugerir, falar assim, olha, esse aqui nós estamos achando um pouquinho assim, mas é você quem decide. Nós simplesmente vamos fazer o evento acontecer. Mas as avaliações geralmente chegam para a gente. Nesse caso do extrajudicial, quando nós somos procurados para poder realizar de um imóvel ou de algum veículo que é particular ou de alguma empresa, aqueles bens e tudo mais, nós ajudamos sim, damos uma orientação para poder fazer uma avaliação daquilo ali. Perfeito. E quando é feito o leilão judicial, nós sabemos que tem a primeira praça, como você explicou, e a segunda praça, onde é autorizado, o juiz geralmente determina que seja feito o leilão e onde se pode arrematar o bem por um valor abaixo da avaliação. Qual que é o mínimo possível de se arrematar um bem? Existe hoje uma delimitação, uma conformidade hoje com relação ao mínimo? Existe sim. A legislação ela determina o preço vil. O preço vil é geralmente abaixo de 50%, que não pode ser colocado, né? A não ser um caso muito específico, enfim. Mas o preço vil ele não pode ser praticado. Então, num caso você tem 50%, eu acho que 50% de qualquer coisa é muito bom. Já é muito bom, é uma oportunidade. Não é? Né? E aliado a isso, você ainda tem, em alguns casos, a possibilidade de parcelamento, aí realmente é muito maravilhoso. Como é que funciona esse Você parcelamento? pode parcelar. Existem alguns leilões do próprio governo, tá? Leilões de financeiras também, que ela refinancia o bem que ela está vendendo.
Tá? O governo tem condições, tem algumas plataformas dele que ele vende os bens, né, nós vendemos para o governo, e ele permite o financiamento em parcelas. Né? Então, a primeira praça geralmente é o preço cheio. E a segunda praça é o preço já com desconto e possibilidade de parcelamento. Se não houver um arrematante na segunda praça, o que acontece com o bem? Pode ser feita uma proposta de compra assinalizada pelo comitente, que é quem está vendendo. Inclusive com condições diferenciadas? Diferenciadas. Quem quiser arrematar também pode sugerir? Pode. Acabou o leilão, não foi arrematado, ele pode sugerir um preço para poder levar aquele bem. E hoje em dia, quais são os principais bens que são levados a leilão? São veículos, são imóveis? O que vem na mente nossa, do Rafael, na minha, na sua, de todo mundo, geralmente são imóveis e veículos. Né? Mas tem uma infinidade de coisas, de mercados bem específicos. Mercado da construção civil tem tanta coisa. Sobra de material, tem não sei quantos mil sacos de cimento que vão ser leiloados. Combustível, olha, 10 mil litros de combustível, não é que o combustível fica parado lá não. Essa semana a Receita Federal anunciou o leilão Nerd. O Nerd. Só bens apreendidos pela Receita Federal, bens importados, né? Sim. Videogames, televisores, placa de computador, robozinho de limpeza. Então, assim, qualquer bem. São coisas, às vezes tem coisas exóticas, né? Que são coisas exóticas, né? Então, hoje em dia, podemos dizer assim que o mercado de leilão é bem dinâmico. Bem dinâmico e muito amplo. Né? Então, qualquer negócio que a pessoa tiver, ou empresário, ele pode procurar que ele vai achar alguma coisa que atenda ao negócio dele. Certo. Né? E é oportunidade. Leilão é igual oportunidade. Só colocar um parênteses que eu acho interessante, que eu sempre coloco para os clientes da Open e para amigos, é o seguinte: a oportunidade nem sempre é só dinheiro. Nós leiloamos um imóvel no interior que ele ficou 60% acima do valor de avaliação. Não teve segunda praça, foi só a primeira, com 60% do valor acima. Sim. Porque o imóvel era muito bem localizado, o terreno, no centro de uma cidade do interior, tá? E esse imóvel já tinha anos que o pessoal da cidade queria comprar para empreender ali e tudo mais. Ou seja, então a oportunidade nem sempre é só o dinheiro. Uma boa localização, um bem muito raro. Pode ser estratégico, né? Pode ser estratégico. Então, as oportunidades não são só financeiras, é financeira no final das contas, mas não é, no momento da arrematação, não é só o valor que é mais baixo. É uma oportunidade que raramente vai ocorrer naquilo ali. Nós tivemos o leilão do Otton, né? Foi uma oportunidade na época. Outros imóveis no centro da cidade, são muitos imóveis aqui em Belo Horizonte, no centro da cidade, que vão ser leiloados. Aí a gente já está até comentando sobre uma coisa de estratégia. O centro de Belo Horizonte tem um projeto de revitalização muito forte. Então já tem gente já olhando isso, de pegar pequenos prédios, fazer um retrofit ali. Então o valor, às vezes na primeira praça é um valor X, ele já quer aquele valor mesmo. É um mercado extremamente interessante. Nós temos um cliente aqui nesse mercado, só atua no hipercentro, arrematando prédios e fazendo retrofit, já com locações, né, determinadas, seja para instituições financeiras, seja moradia. Sim, não, mas geralmente o dele é voltado para órgãos públicos, né? Ele faz toda o retrofit e faz toda a estrutura de tecnologia também necessária para poder abrigar ali computadores, funcionários, etc., CPD ali, toda de processamento de dados ali de alguns órgãos. Né? Então é uma oportunidade realmente muito interessante, né, de negócio, uma oportunidade muito grande. Pela localização nesse caso, né? Então o leilão eu vejo assim como um caminho que deve ser estudado, né, por aqueles que querem ampliar aí, até mesmo dentro da sua atividade. Você mencionou aí consultoras, por exemplo. Uma consultora, se ela souber aproveitar bem os leilões, ela pode utilizar os leilões
para se desfazer de alguns bens que estão ali ocupando seu ativo, que não são mais necessários, como também para adquirir alguns insumos que muitas vezes no mercado ela não conseguiria um preço tão interessante. Alguma casa, vamos supor, casa em Santa Teresa, que é um ponto excelente no bairro Santa Teresa, dezenas de outros bairros em Belo Horizonte, mas está ali naquele momento. A avaliação, provavelmente, pelo índice de construção que pode ser explorado, conforme mudou muita coisa, provavelmente vai ser arrematado com um valor mais alto. Tá. Então a construtora de olho nisso fala assim, opa, me interessa. Né? Então não é só o mercado imobiliário, como eu estou dizendo. O mercado de leilão, o mercado imobiliário de leilão, ele é fantástico, doutor Rafael. Muito bom. Lobato, nós estamos chegando ao final e eu gostaria que você, olhando ali para quem está nos assistindo, tá? Deixasse seu recado para quem quer adentrar esse universo dos leilões, o que você vê aí como expectativa, como conselho, como dica para o nosso telespectador aí, para que ele possa aproveitar de uma forma mais produtiva esse mercado tão dinâmico. Perfeito. Bom, recomendo que você hoje busque mais informações sobre leilão, os leilões que ocorrem em todo o Brasil, tá? É uma busca realmente que ela não às vezes não é tão fácil, mas comece aos pouquinhos. Vê na sua região o que os leiloeiros estão fazendo, procure informações nas casas leiloeiras, os leiloeiros vão querer te receber para te explicar muito bem, tá? Busque o seu advogado para te acompanhar nisso, ele vai ter o maior prazer em fazer isso e você vai ter uma segurança, e conhecendo, eu tenho certeza que você vai ter uma condição diferenciada de faturamento, de aumento de capital, tá? E venha para esse mercado. Está muito pouco explorado ainda. Essa que é a grande notícia. Está muito pouco explorado no Brasil. Como nós falamos, né, doutor Rafael, antes, se sair na rua hoje, pouquíssimas pessoas participaram de leilão e muitas sempre estão pensando em leilão. Então seja uma agora pessoa que já participou de leilão. Venha para esse mercado que você vai realmente ter um bom sucesso nisso. Eu conversei aqui com o Dr. Luiz Felipe Lobato, meu amigo. Obrigado. Muito obrigado. Foi uma honra recebê-lo aqui no nosso Dívida Cash. E não perca o nosso próximo programa. Nós vamos trazer um tema muito interessante. Em breve a gente divulga aí. Tá certo? Lobato, muito obrigado. Muito obrigado. Com Deus. Tchau. Tchau, tchau.